Fala galera, aqui quem fala é o professor Thomas de Física, trazendo para vocês a nossa aula de Física 1, movimento uniformemente variado e movimentos verticais. Bom galera, primeiramente, eu estou trazendo essa aula um pouco, vamos dizer, atrasado aí, porque eu reformulei a forma como eu vou aplicar, como eu vou dar as aulas agora de conteúdo, tá? A de exercício eu ainda pretendo manter mais ou menos como está. Talvez eu modifique uma coisinha ou outra, mas a princípio eu vou manter. Que é o seguinte, eu agora eu já vou deixar tudo escrito no slide e aí eu vou explicando em cima dele, tá? Eu montei umas aulas assim, tipo um quadro mesmo, com tudo escrito já que eu vou falar. E esse quadro, né, essa imagem, eu vou disponibilizar junto com a aula. E aí serve como um resumo para vocês guardarem, né? Pretendo fazer de todos os conteúdos até os que já ficaram para trás. Mas ainda assim é um processo que demanda um pouquinho de tempo. E aí eu vou aos poucos, tá? Né? Já para montar as aulas já foi complicado, mas para meio que repor esse tempo aí, sem a Física 1, eu vou hoje soltar duas aulas. A de movimento uniformemente variado e movimentos verticais e a próxima aula que é a aula de vetores, tá? Então, acho que vocês vão perceber a diferença na aula e essas imagens completas, né, que vocês vão ver de conteúdo, vocês vão ter acesso também junto com a aula, tá bom? Vamos embora. Bom, então a gente começa a falar aqui do movimento uniformemente variado, certo? O movimento uniformemente variado, e depois a gente vai falar de movimentos verticais. A gente começa falando do conceito de aceleração. A aceleração é a grandeza física que mede a variação de velocidade em um determinado tempo. Então eu tenho aqui um movimento, né, em que o corpo tem a velocidade inicial igual a igual a 10, perdão, e durante 3 segundos ele chega a ter uma velocidade de 30 metros por segundo. Ou seja, o que a gente usa comumente como acelerou, né? Então, o nome aceleração é a quantificação disso, dessa variação de velocidade nesse tempo. Lembrando que a variação de velocidade é a velocidade final menos a inicial. Todo delta na física representa variação, ok? Todo delta desse daqui. A unidade de aceleração, escalar média no caso, né? Ou qualquer aceleração que a gente estiver tratando, hoje a gente vai falar de ultra, é a unidade de variação de velocidade sobre a unidade de variação de tempo. Lembrando, toda vez que eu uso esse colchete aqui, eu estou falando só da unidade. Então, a unidade de aceleração é igual. Unidade de velocidade é metros por segundo, sobre a unidade de tempo, que é segundos. Logo, a gente fica com repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Metro vezes 1 dá metro. Segundo vezes segundo dá segundo ao quadrado. Então a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Muito raro aparecer outro tipo de unidade para aceleração. Com isso, quando a gente for fazer questões de aceleração, velocidade em quilômetros por hora não vai poder ser usado quando a aceleração é dada em metros por segundo ao quadrado, tá? E a gente tem a aceleração em um determinado instante, que é a aceleração escalar instantânea, né? Ao invés de saber qual foi a aceleração média ao longo desse trajeto todo, eu quero saber qual é a aceleração só nesse instante aqui. Essa é a aceleração instantânea. Quando A é maior que zero, a gente tem uma aceleração no mesmo sentido da trajetória, né? No sentido positivo, vamos dizer assim, da trajetória. Quando a aceleração é menor que zero, a aceleração atua no sentido oposto da orientação da trajetória, ok? Então, nessa configuração, a gente pode classificar movimentos conforme a sua aceleração e o que ela está fazendo com o corpo. Então, um corpo que tem velocidade positiva, logo a gente vai chamar de progressivo. Por que ele tem velocidade positiva? Porque ele está indo em direção ao positivo, ok? Então, ele é um movimento progressivo e a aceleração também é positiva.
Então, eu vou falar que ele está indo cada vez mais rápido para o positivo. Né? Então, vamos supor que ele começa andando, daqui a pouco ele vai acelerando, ele vai cada vez mais rápido para o positivo. Então, isso é um movimento progressivo acelerado. Um exemplo numérico, né? Vamos supor que a velocidade é 10 e a aceleração é 2, ambos positivos. Então, a cada segundo que passa, eu vou ganhar 2 metros por segundo de velocidade. Então, esse é o conceito de aceleração, né? Então, passado um segundo, eu vou ser 12, mais um segundo, eu 14, mais um segundo, 16, mais um segundo, 18, e assim sucessivamente. Então, a velocidade vai aumentando com o passar do tempo. A gente vai chamar esse movimento de progressivo acelerado. Agora, a velocidade é negativa, porque o móvel está indo no sentido negativo, e a aceleração também é negativa, né? Então vamos botar número aí. Menos 5 de velocidade com uma aceleração de menos 1. Então vamos lá, né? A cada segundo que passa, olha o jogo de palavras, eu vou ganhar menos 1 de velocidade. Como assim, professor? Menos 5 menos 1 não dá menos 6? Aí menos 6 menos 1 não dá menos 7? Então a velocidade não vai começar a aumentar no sentido negativo? Eu não vou cada vez mais rápido para o negativo? Então eu vou chamar isso de um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, só que acelerado, porque eu estou realmente andando cada vez mais rápido em direção ao negativo. Quando os sinais da aceleração e da velocidade são iguais, então nós temos movimentos acelerados. Agora, nós podemos ter também movimentos que são desacelerados ou que a gente chama de retardados, né? Quando eu quero ir para o positivo, mas a aceleração quer que eu vá para o negativo, eu vou começar a frear meu corpo, né? Ele vai andar cada vez mais devagar. Quando ele está indo para o positivo e começa a frear, é um movimento progressivo retardado. Quando ele começa a ir para o negativo e frear com a aceleração positiva, né? Meu corpo vai para lá, mas a aceleração quer que eu vá para lá. Então é um cabo de guerra aí de quem ganha, né? Tem uma hora que meu corpo ele vai parando, para e depois volta, né? Se a aceleração continua agindo. Então, nesse momento que ele vai cada vez mais devagar para o negativo, a gente vai ter um movimento retrógrado, retardado. Sinais de aceleração e velocidades diferentes quer dizer que eu estou tratando de um movimento retardado. Ok? No movimento uniformemente variado, o M e o V, o nome já nos diz, tá? Movimento quer dizer que a velocidade não pode ser nem se manter zero, ela pode por um instante ser zero, né? Como eu falei, o corpo vem andando, para e volta, mas ela não pode ficar zero, porque aí não tem movimento. E uniformemente variado, por quê? Porque ele precisa variar essa velocidade de forma uniforme, de forma constante. Então, para ser um MUV, a aceleração tem que ser constante, certo? Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, é 5 metros por segundo. É a aceleração média que eu medi. Se essa aceleração nunca mudar, não há necessidade de uma aceleração média. Eu tenho só aceleração. Beleza? A gente teve um papo parecido aí no MU, né? Movimento uniforme. E como é um movimento mais complexo, nós temos 3 equações para representar o movimento uniformemente variado. A função horária da velocidade, que é o V igual a V0 mais AT, né? O vi vovó atrás do Toco, vi você atrás do Thomas, cuidado com quem, vi você atrás do Tiaguinho, enfim, tem várias formas de gravar isso daqui. A função horária da posição no MUV, que aí eu chamo de sorvetão, né? S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Pega com seu dedo, com sua mão e tampa só essa parte final aqui, ó, AT ao quadrado sobre 2. Vira a fórmula de sorvete, né? Vira a fórmula do MU. Então é um sorvete com algo a mais aqui, é um sorvetão, tá? E a equação de Torricelli, ou Torricelli,
né, que é v ao quadrado, igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. Né, que se for um cara, uma pessoa mais romântica aí, pode falar, ó, vi você mais dois amigos num triângulo sentimental, por exemplo, tá bom? Outra coisa, aqui eu representei só o que eles falam, né? ΔS, que é deslocamento, que a gente já sabe, né? Velocidade final, velocidade inicial e tal. E eu não vou me prender muito nas fórmulas, porque a gente só aprende isso aqui aplicando, tá, gente? Não tem jeito. Então vamos aplicar, inclusive. Um veículo parte do repouso, então importantíssimo sempre a gente tirar todas as informações, né? Então ela parte do repouso em um movimento retilíneo e acelera com aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pode-se dizer que a sua velocidade escalar, então eu quero saber a velocidade final, e a distância percorrida após 3 segundos, vale. Bom, vamos lá. Cada fórmula tem um jeito de usar, né? Então a função horária da velocidade eu vou usar quando eu quero ou eu tenho a velocidade final e tempo envolvido. Eu quero velocidade final e tenho tempo. Então é essa mesmo que eu vou usar. Vi você atrás do Thomas, certo? O V é V, o V0 é 0, o A é 2 e o T é 3. Isso vai dar 6 metros por segundo. Agora eu quero saber o ΔS. Bom, quando eu quero saber algo relacionado à posição e tenho tempo, em geral eu vou usar o sorvetão. Mas professor, ele fala que é ΔS, não é a posição que ele quer a variação da posição. Ora, eu não posso pegar o S0, passar para cá, menos. Essa setinha maravilhosa aí que eu fiz. E aí vai ficar, ó, S menos S0 é igual. Já vou substituir os valores, né? V0 vezes T mais A, T ao quadrado, sobre 2. E quem é S menos S0? É a variação da posição. 0 vezes 3, 0. O 2 simplifica com 2. Sobra 3 ao quadrado, que é 9 metros. Então, só uma aplicaçãozinha rápida aqui, mas a gente só aprende isso treinando, tá, gente? Um outro exemplo. Um ponto material parte do repouso. Então, V0 igual a 0. Eu aconselho sempre nas questões de cinemática, bom, em todas as questões de física, tá? É uma forma de resolver exercício de física. Separa os dados no cantinho. V0 igual a 0. E após percorrer 12 metros, está animado de uma velocidade de 6 metros por segundo. Eu quero saber a aceleração do ponto material. Quando eu não falo nada relacionado a tempo, é que aí eu uso a equação de Torricelli. Eu costumei falar Torricelli, tá? Mas Torricelli, agora eu estou tentando me prender Torricelli, mas abrasileirado. Bom, olha só. Então, beleza, certo? A gente tem aqui, ó, quando não está falando de tempo, em geral é para usar Torricelli. É porque eu estudei física com um professor italiano, então ele falava Torricelli. Então, estou acostumado, tá? Então, V é 6 ao quadrado. V ao quadrado. V0 ao quadrado. Mais 2 vezes A vezes ΔS. 36 é igual a 24 vezes A. A vai ser 36 sobre 24. Isso vai dar 3 meios, né? Simplificando por 12, que é 1,5 metros. Letra A. Certo? Então, só para treinar, práticazinha, vou botar a lista de exercício junto para vocês treinarem. Bom, então aqui a gente vai falar dos gráficos de movimento uniforme. Nós temos 3.
da aceleração por tempo, da velocidade por tempo e da posição por tempo. Professor, não tem gráfico de Torricelli? Não, porque Torricelli não é função. A gente só pode criar gráfico de função, né? Ele é uma equação de Torricelli. É a função horária da velocidade, função horária da posição e equação de Torricelli. O gráfico da aceleração por tempo se baseia no que a gente fala de... quase o que a gente falou de movimento uniforme, né? Eu tenho uma aceleração que é sempre constante, então ela deve ser paralela ao eixo t, quando ela é positiva e quando ela é negativa. E a área abaixo, ou a área gerada por esse gráfico, é A vezes t, se eu fosse calcular aqui. Quem é também A vezes t? A variação de velocidade. Se eu jogar na fórmula de aceleração média, ó, ΔV é igual a A vezes T, né? Ou ΔT, passo T para cá dividindo, vira a fórmula de aceleração média. Então, na propriedade desse gráfico, a área é numericamente igual à variação de velocidade do corpo, ok? Só numericamente, tá? No gráfico de velocidade pelo tempo, a gente está se baseando num gráfico de primeiro grau, uma função de primeiro grau. Então é bem parecido lá no movimento uniforme quando a gente fez da posição pelo tempo, né? Era o gráfico desse estilo aqui. Quando a aceleração é positiva, a gente tem um movimento progressivo. Quando a aceleração é negativa, a gente tem um movimento retrógrado. O gráfico crescente e decrescente. Agora, eu vou até escrever que é o seguinte: a gente precisa saber ver o que está acontecendo com o corpo através ou por meio do gráfico, tá? Então, olha só. Aqui é a velocidade inicial do corpo. Concordam que é negativa? Vamos supor menos 10. E aí concordam que quando o tempo vai passando, a velocidade dele não está indo para o positivo, só que ainda é negativa. Então, o que está acontecendo com o corpo? Ele está indo para o negativo, só que cada vez mais devagar. A velocidade dele, ó, é menos 10, aqui é menos 8, menos 6, menos 4, menos 2, menos 1, até chegar em 0. Então a velocidade dele aqui, ó, é 0. Ou seja, ele estava indo para o negativo, só que freando. Que movimento é esse? É um movimento retrógrado, porque a velocidade é negativa, e retardado, porque ele estava indo cada vez mais devagar para o negativo. Isso não mostra que a minha aceleração é positiva? Mostra. Passando desse momento aqui, que é o momento de retorno que a gente fala, ele começa a ir para o positivo, com a velocidade positiva, e aí vai toda a vida, né? A velocidade cresce, ok? Então, a partir daqui em cima, vira um movimento progressivo acelerado. Então, você vê, era retrógrado, retardado, e passou a ser progressivo acelerado, certo? No mesmo modo aqui acontece isso, né? Uma velocidade positiva que vai diminuindo com o passar do tempo. Então, ele era aqui em cima progressivo, retardado, e virou retrógrado acelerado quando chegou aqui embaixo, né? A velocidade começa a aumentar com o passar do tempo para o negativo. A propriedade desse gráfico é que, tendo a relação de A com A, né, coeficiente angular com a aceleração, a gente consegue calcular coeficiente angular com a tangente do ângulo gerado pelo gráfico. Então, se eu botar aqui que esse ângulo aqui, ó, tem 20 graus, se eu calcular a tangente de 20, eu consigo calcular qual é a aceleração do meu corpo. Mas é uma propriedade aqui que eu não vejo tanto surgindo não, tá? Às vezes pode aparecer até numa questão de matemática, de repente. Eles botam um gráfico de física e você tem que saber fazer essa relação, porque é um gráfico de primeiro grau. Então, às vezes pode até surgir numa questão fora da física, né? Já na segunda propriedade, a área sob a curva, e aí toda vez que eu falo sob, abaixo, não é que é abaixo literalmente, tá? É abaixo da curva gerada com relação ao eixo do tempo. Então, ó, como a minha linha está aqui,
Abaixo disso é esse pedaço de vermelho, A1. Essa linha está aqui, abaixo disso é esse triângulo vermelho A2. Então a área é numericamente igual ao deslocamento, num gráfico de velocidade por tempo. Nesse caso especificamente, a área vai ser, o deslocamento vai ser qual? Negativo nesse instante, como a gente estava estudando aqui, ó. Não era um deslocamento negativo? Ele fez isso. Então esse ΔS realmente é negativo, a gente já estudou. E então menos A1 mais A2. Se tivesse todo mundo acima do eixo do tempo, seria só uma área positiva. Se tivesse todo mundo abaixo do eixo do tempo, seria um deslocamento negativo. Por isso, muito relembrado numericamente igual. A área negativa não existe. Então a gente usa esse conceito, tá? No gráfico da posição por tempo, lembra que a gente está trabalhando com uma função. Vou botar mais aqui em cima, depois eu apago ali. S de t é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Bom, só apagar isso aqui, que eu estou trabalhando com uma função de segundo grau, e essa função de segundo grau gera parábolas. Quando A é maior que zero, né, então quando eu tenho uma aceleração positiva, eu vou ter um gráfico crescente e, consequentemente, eu vou ter vários momentos aqui para analisar. Vamos lá. Eu quero analisar fisicamente o movimento do corpo com base nesse gráfico, tá? Então, nessa primeira parte aqui, ó, o que está acontecendo? Nessa primeira parte, eu tenho minha posição inicial 0, que é positiva, só que eu estou diminuindo minha posição com o passar do tempo. Então, eu estava no 10, agora eu estou no 6, agora eu estou no 4, agora eu estou no 2, agora eu estou no 0. Esse ponto é o ponto 0. Aí vamos pensar o seguinte, ponto, deixa eu marcar outra coisa, desculpa, que pode confundir. É a posição 0, né? Então, aqui, é a posição 0. Ou seja, lembrando lá na função de segundo grau, que esses valores são as raízes da minha equação. Então, são os tempos que a posição é 0. Aí vamos pensar então, ó, isso aqui não era um movimento com velocidade negativa, porque ele está indo para o negativo? Então, ele continua aqui indo para o negativo. Só que, concordam que ele está indo cada vez mais devagar para o negativo? Ou seja, o movimento é retrógrado, porém, ele é retardado também. Só porque eu estou indo cada vez mais devagar. Tanto que chega uma hora, que é aqui no y do vértice, que a gente chama de ponto de retorno, e só lembrar da fórmula de y do vértice, né? Menos delta sobre 4a, que é o ponto de retorno, é o ponto onde a minha velocidade, aqui eu botei, né? Tanto no x do vértice quanto no y do vértice, o vértice é o ponto em que a minha velocidade é 0. Então, aqui é o momento que eu paro e começo a aumentar a minha velocidade. Ou seja, agora eu não estou indo em direção ao positivo, aqui a minha velocidade é positiva e é um movimento que passa a ser acelerado. Olha que legal. O y do vértice mostra a posição que ocorre o ponto de retorno e o x do vértice mostra o tempo necessário para o ponto de retorno. O x do vértice também é a média entre as raízes, mas aí já ia entrar muito numa aula de matemática, né? Vou botar só a formulinha aqui do x do vértice, que é menos b sobre 2a. Beleza? A gente tem aqui também o inverso, né? Uma função decrescente com uma aceleração negativa. Lembrando aqui, ó, a aceleração não muda, o que muda é a classificação do movimento. Uma hora é retardado, outra hora é acelerado. Aqui uma hora é retardado, outra hora é acelerado. Só que agora é diferente, né? Eu começo no negativo, vou cada vez mais para o positivo e cada vez mais devagar.
né? Tanto é que chega uma hora que eu paro e começo a acelerar em direção ao negativo, ok? Bom, alguns exemplos rápidos aqui, né? Então, analisando o diagrama de velocidade em função do tempo, apresentado na figura abaixo, o deslocamento sofrido pelo móvel entre os instantes t0 e t igual a 5. Então, eu quero saber os deslocamentos aqui. Lembrar das propriedades desse gráfico, né? Então, a área é numericamente igual ao deslocamento. Com isso, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, que o ΔS vai ser a área sob essa curva. A área sobre essa curva é um trapézio. Que tem base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, base maior é esse tamanho aqui, 30. Mais a base menor é 20. A altura do trapézio é 5. Dividido por 2. Então, 50 vezes 5 dividido por 2, isso é 250 por 2, e isso é 125. Aqui eu calculei uma área, mas de novo eu estou querendo saber o deslocamento. Então, metros. Em um teste, um automóvel é colocado em um movimento retilíneo uniformemente acelerado, a partir do repouso até atingir a velocidade máxima. Um técnico constrói o gráfico onde se registra a posição x do veículo em função da sua velocidade v. Através desse gráfico, pode-se afirmar que a aceleração... Bom, cuidado aqui, ó, que é um gráfico de posição por velocidade, não é posição por tempo. Então, às vezes, pode confundir numa questão. Aqui é mais simples, né? Ele só quer que eu tire as informações necessárias do gráfico. Então, como ele me falou, V0 é 0, e o gráfico mostra a velocidade final nesse trajeto aí é 6. Eu tenho que a posição inicial, ali ele fala x, não vou chamar de s, é 0. E que a posição final é 9. Eu quero saber a aceleração. Falei alguma coisa de tempo? Não. Então, vou usar essas informações na equação de Torricelli. Eu até falei Torricelli agora. 2 vezes A vezes ΔS. Então, V ao quadrado, 36, V0 ao quadrado é 0, mais 2 vezes A vezes, e o ΔS é final menos inicial, 9. 36 é igual a 18A. A é igual a 36 dividido por 18, que é 2. Ok. Mais um aqui só de análise, rapidinho, né? O gráfico a seguir representa os movimentos de dois móveis A e B. Observando o gráfico, pode-se afirmar que em t igual a 2 e t igual a 9, a velocidade do móvel A é igual à velocidade do móvel B. Mentira! Velocidade não. É a posição. É um gráfico de posição por tempo. Tá? A aceleração do móvel A é sempre maior que a do móvel B. Bom, o móvel A ele tem uma aceleração positiva porque o movimento é um gráfico crescente. O móvel B ele tem uma aceleração nula porque ele está em MRU. Né? Lembra que a posição ele está se movimentando de maneira retilínea e uniforme. Então, sim, a aceleração do móvel A é sempre maior do que o móvel B. C, D e E aqui, ele só fica tentando te enganar com os valores, tá? E aí a gente chega na parte final, que é de movimentos verticais. Bom, a gente fala rapidamente de movimentos verticais. O principal aí... Como é que eu perdi o mouse? O principal aí, achei, é a gente falar da fórmula e tal. Aqui, pronto, voltei. É falar da fórmula porque a gente vai estudar a gravidade de novo depois, tá? Então,
Galileu Galilei observou que a queda vertical dos corpos, quando a resistência do ar é desprezada, e a gente já vai ver um vídeo sobre isso, ocorre com aceleração constante. O Sir Isaac Newton explicou a existência dessa aceleração anos depois, e eu também vou explicar, não anos, mas um pouco depois, tá? A gente vai primeiramente só falar que ela existe. Então, próximo à Terra, a gente tem valores de aceleração da gravidade, 9,79, mais, se você for bem preciso, que a gente pode arredondar para 9,8, que para fazer conta em geral a gente usa 10, tá? Metros por segundo ao quadrado, é uma aceleração. Então G apresenta valores diferentes em cada astro. Na Lua eu tenho uma gravidade, na Terra eu tenho outra, em Marte eu tenho outra, em Júpiter eu tenho outra e assim sucessivamente. Também a gente vai falar mais para frente. E G independe da atmosfera, ele existe no vácuo. Então se você tira todo o ar, a gravidade continua agindo. Ela age sempre. Com ar, sem ar, ela está agindo. E a gente tem dois tipos de movimentos verticais. O movimento de queda e o movimento de lançamento vertical, né? Então, o movimento de queda livre é um movimento em que ou eu solto ou eu jogo um corpo para baixo, ele vai percorrer o movimento retilíneo e vai chegar ao solo ou à superfície que eu quero calcular. Aí vamos pensar o seguinte, V0 é a velocidade inicial. Se eu solto ou eu abandono um corpo, a velocidade inicial é zero, né? Eu simplesmente abri a mão e deixei cair. Então, a velocidade inicial é zero, a velocidade final tem algum valor, porque é um movimento acelerado, né? Ó, gravidade aqui agindo. Então, é um MUV, né? Porque eu estou percorrendo uma trajetória reta fazendo uma variação de velocidade no tempo. É um MUV. No mesmo modo, eu tenho um movimento de lançamento para cima até ele chegar na sua altura máxima. Quando o corpo chega na altura máxima, o que acontece? Quando o corpo chega na altura máxima, o que acontece? Naquele instante, a velocidade é zero, porque ele não está nem subindo nem descendo, né? Ele está parado aqui. Então a velocidade é igual a zero. Quando a gravidade, que ela sempre vai atuar em direção ao centro da Terra, tá? Então, como o chão está aqui embaixo, a gravidade sempre vai atuar nessa direção. Se a gente fosse pensar na Terra como um todo, e isso a gente vai discutir mais para frente, por isso que eu vou falando bem rápido agora da ideia de gravidade, mas a gravidade sempre atua em direção ao centro da Terra, beleza? E as equações de movimento uniformemente variado são as mesmas do movimento vertical, né? A velocidade inicial, velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo. Só que a gente tem que acomodar, né? Não temos mais a aceleração no movimento vertical. A gente tem a aceleração da gravidade, G. Não temos mais posição, temos a altura do corpo, né? E nós não temos mais um deslocamento, temos uma variação de altura. Então a gente acomoda, modifica as fórmulas para ficarem mais parecidas com o que a gente está acostumado. Lembrando também que por que tem esse mais ou menos aqui? Quando um corpo desce, a gravidade cai, a gravidade está ajudando esse movimento a acontecer, então a gente vai considerar a gravidade positiva. Quando o corpo sobe ou é jogado para cima, a gravidade está atrapalhando o movimento acontecer, então a gente vai considerar a gravidade negativa. Eu trouxe esse vídeo aqui, vou passar rapidamente, tá? Então, primeiro eles fazem um teste soltando o balão, a bola de boliche com as penas numa câmara com ar. E aí vamos ver o que acontece. Numa câmara com ar, a bola de boliche atinge o chão muito mais rápido do que as penas. Só que eles vão fechar essa câmara aí e vão tentar retirar o máximo de ar possível e vão ver o que acontece. Vai soltar os dois corpos ao mesmo tempo.
e vamos acompanhar essa movimentação aí. A gente pode perceber, ó, que eles vão cair juntos. Então, é por isso que muitas vezes nas questões, quase todas, a gente vai desconsiderar a resistência do ar. Para isso aqui acontecer, os corpos funcionarem de forma igual, tá? Tudo bem? Com isso, eu trago esse exercício resolvido aqui, tá? Só para a gente treinar. Uma pedra lançada para cima a partir do topo de um edifício de 60 metros, com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar, calcule a velocidade da pedra ao atingir o solo em metros por segundo. Então a gente tem que dividir esse movimento em duas partes: o movimento de lançamento para cima e o movimento de queda do corpo, né? Então ele vai lançar até atingir a altura máxima e depois a pedra vai cair. E eu quero saber qual é a velocidade final dessa pedra. Bom, então, primeiro eu separei os dados do lançamento, né? Eu quero saber a altura que essa pedra chega, para depois saber o quanto ela vai cair. Eu tenho que a velocidade de lançamento é 20. A velocidade final é 0, porque ela chega na sua altura máxima. E eu tenho a gravidade, a gente vai usar como menos 10, né? Gravidade, porque é o movimento de subida. Substituindo os valores e fazendo a conta, a gente chega numa altura de 20 metros que a pedra atinge. E aí a gente vai para a segunda parte, o movimento de queda. No movimento de queda, ele vai ter que percorrer, além dos 20 metros acima do prédio, os 60 metros para baixo, né? Então vai ter que percorrer 80 metros com a velocidade inicial de 0, com uma gravidade de mais 10 agora, porque a gravidade agora ajuda o movimento a acontecer, e eu quero saber a velocidade final. Não falei nada de tempo, a gente usa Torricelli novamente, tá? Aplicando a fórmula, eu chego a 40 metros por segundo. Então, a partir de agora eu vou fazer as aulas mais ou menos dessa forma. Algumas eu vou fazendo, outras eu já deixo resolvidas. E as imagens que eu usei para a explicação vão estar disponíveis para vocês junto com as aulas, tá bom? Um abraço a todos, espero que estejam todos bem, se cuidando aí. E já já eu lanço outra aula, né, de vetores, beleza? Valeu!